Vamos então fazer essa resolução desse exercício mediante tudo que a gente já falou, né? Vamos fazer ela no papel. Um avião decolou do aeroporto da cidade A. Então vamos marcar lá, cidade A. Letra horrorosa, hein, meu povo, eu tenho. A cidade A localiza-se a 45 graus, tem um W aí, é oeste, tá? É que tá em inglês. West, pode ser que aconteça, uai. Ele decolou da cidade A às 7 horas da manhã, com destino à cidade B. Com destino à cidade B, que fica a 120 graus, também oeste. O voo tem duração de 8 horas. Que horas serão na cidade B quando ele pousar? Então, o voo durará 8 horas. O que eu costumo sempre dizer para vocês? Que nós devemos espacializar, não é? Então, espacializando, coloca aí Greenwich, deixa ele bem definido no seu papel. Aí você coloca a linha 15 graus, 30 graus. Lembra que cada fuso tem 15 graus de distância um do outro? 45, opa, já achamos a linha 45 aqui. 60, 75, 90, 105, 120. Olha a linha 120 graus oeste aí. Então aqui na 45 nós temos cidade A, aqui na 120 nós temos cidade B. O voo sai de A e vai para a cidade B. Lembra que leva 8 horas de viagem? Tá aqui, ó, no nosso exercício. E obviamente que ele sai às 7 horas da manhã, local, horário local, cidade A. 7 horas da manhã na cidade A, o voo vai até a cidade B, 8 horas de viagem. Quando o avião está decolando lá da cidade A, que horas é na cidade B? Bom, lembra que para oeste as horas diminuem? Se são 7 da manhã na cidade A, 6, 5, 4, 3, 2 horas da manhã na cidade B. 2 horas no momento da decolagem. Só que aí a gente tem que adicionar o tempo do voo. Mais 8 horas de voo. O avião chegará horário local da cidade B, 2 mais 8, 10 horas da manhã. Olha aí a nossa resposta. Certinho, hein? Bom, gente, agora que a gente já achou aí a nossa resposta do primeiro exercício, podemos ir direto para o segundo exercício. Um grupo de pesquisadores partiu de Brasília às 8 horas da manhã, rumo à cidade de São Francisco. Então a gente vai lá no nosso papel, vamos achar aí então a capital do Brasil, Brasília, de onde partem os nossos pesquisadores. Eles saem ali de Brasília às 8 horas da manhã, é a saída deles. E eles vão para São Francisco, nos Estados Unidos. Sabendo que a diferença entre as duas cidades é de 5 fusos, e que o voo durou 8 horas, então o voo durou 8 horas também, a que horas eles chegaram a São Francisco? Bom, gente, a gente não sabe se São Francisco fica a leste ou a oeste de Brasília através do exercício. É um conhecimento que você pode ter para além do exercício, como bagagem cultural. Mas é necessário que o exercício traga essa informação? Não, se nós pudermos calcular a diferença de fuso 5 horas para menos e calcular 5 horas para mais e achar uma só resposta. Como assim? Como eu não sei se São Francisco fica a oeste, calculo como se ficasse a oeste, o que seria então menos 5 horas de fuso. Como eu não sei se São Francisco fica a leste, eu só sei que tem 5 horas de fuso em relação a Brasília, calculo como se ficasse a leste, o que nos daria 5 horas a mais de fuso. Se eu achar só uma resposta, é ela. Então vamos lá. Pegando então São Francisco para leste.
Quando o voo sai em Brasília às 8 horas, São Francisco, se estiver a leste, estaria então 8 horas horário de saída de Brasília, mais 5 horas de fuso. O que seria então 13 horas. Quando o avião estivesse partindo, seriam 13 horas em São Francisco. Acabou o exercício? Não, tem o voo, mais 8 horas do voo. Nós teríamos então a chegada às 21 horas em São Francisco. Vamos lá no exercício. Tem respostas nas alternativas 21 horas? Alguma delas é 21 horas? Não, não é. Então não deve ser, obviamente, essa é a resposta. São Francisco não estaria, portanto, a leste. Vamos calcular o oeste. 8 horas, horário de Brasília, saída do voo, menos 5 horas de fuso. Daria 3 horas da manhã, quando o avião estivesse saindo ali de Brasília, às 8 da manhã, em São Francisco seria 3. 8 horas seria o tempo do voo, mais as 3 horas da saída, nós teríamos então a chegada às 11 horas da manhã em São Francisco. Aí vamos lá no nosso exercício. Existe uma alternativa com 11 horas? Existe a alternativa D. Então, provavelmente essa é a nossa resposta, confirmando mais um exercício perfeitamente feito. Vamos agora, meu povo, colocar mais rapidinho o exercício 3. Um viajante saiu da Austrália para o Brasil atravessando a Lide. Olha aí quem a nossa referência agora é a Lide. Não é mais Greenwich nesse exercício, hein? E aí a gente tem que lembrar algumas coisas básicas sobre a Lide. Ela é o antimeridiano de Greenwich. Fica exatamente na parte inversa do globo. Sendo assim, a gente pode lembrar que se eu seguir caminhando a oeste, ponto cardeal da Lide, eu vou ter ali, na verdade, o hemisfério leste. Lembra que o hemisfério é uma região e que é determinado por Greenwich? Pois então, o hemisfério leste fica a leste de Greenwich, mas em relação à Lide, que está do ponto inverso do planeta, fica a oeste de Greenwich, da Lide. Por sua vez, quem fica a leste, e aí ponto cardeal leste, quem fica a leste da Lide é o hemisfério oeste. Lembrando novamente, ele é oeste em relação a Greenwich e não a Lide. Né? Como a Lide é o oposto de Greenwich, inverte aí a lógica em relação a Lide. Então o hemisfério oeste fica a leste da Lide, hemisfério leste fica a oeste da Lide. Continuando. No meridiano 175 graus, o viajante que saiu da Austrália, no 175 graus leste, e aí é localização em relação a Greenwich, então está no hemisfério leste, 175 graus leste de Greenwich. No meridiano 175 graus leste, o viajante olhou para o seu relógio e viu que estava marcando 13 horas do dia 21 de setembro. Quando ele chegou no meridiano 178 oeste, em relação a Greenwich, portanto, no hemisfério oeste, né? Ele olhou de novo para o relógio. Que horas e que dia esse viajante enxergou no relógio? A gente tem que retomar alguns conceitos básicos. Vocês se lembram que eu disse que 7,5 graus para um lado, 7,5 graus para outro, das linhas meridianas, que são múltiplas de 15 em relação a Greenwich, tem o início e o fim de cada fuso? Pois então, o início do fuso da Lide está exatamente 7,5 graus para um lado dela, 7,5 graus para o outro lado dela. O início do fuso da Lide, então, está, já que a Lide é 180 graus em relação a Greenwich, então está nos 172 graus e meio para um lado, 172 graus e meio
para o outro lado. Quer dizer que as linhas ficam no mesmo fuso horário. Não variou o fuso, está no fuso da lide. Ou seja, hora legal no relógio não varia. Quer dizer que o viajante, quando chega lá no 178 graus oeste, ele também vai ver o relógio 13 horas. Mas eu disse que todo viajante, quando ele sai de um ponto, viaja até o outro, cruzando a lide, vai haver uma mudança de data, porque essa é a função dela adquirida lá em 1884, como eu disse antes. Então, quando ele cruza a lide do sentido oeste para o leste, do hemisfério leste para o hemisfério oeste do planeta, necessariamente varia a data a partir de menos um dia. Você tem que reduzir um dia quando você cruza. Por quê? Porque os horários do hemisfério leste estão avançados em relação aos horários do hemisfério oeste. Assim também é com relação à data. Então você diminui um dia cruzando do hemisfério leste para o oeste através da lide, indo de oeste para leste através da lide. E quando você faz o caminho contrário pela lide, você, na verdade, então também altera a data, mas agora aumentando um dia. Sabendo isso, então, obviamente que ele cruzou de 175 leste para 178, como exercício determina, então, menos um dia, ele chega do outro lado, dia 20/9, às 13 horas. Olha só a nossa resposta no item A. Era essa. Maravilha. Beleza, então. Vamos piorar a situação agora botando um exercício um pouquinho mais complicado. Esse exercício vai trazer um conceito novo, né, que é o conceito antípoda. O que significa isso? Antípoda é o ponto que está exatamente contrário a um ponto da esfera, portanto variando 180 graus tanto longitudinalmente quanto latitudinalmente, sempre 180 graus de distância do ponto de origem. Então bora começar. Considerando que o Sol está no zênite, zênite, esse conceito a gente trabalhou em vídeos anteriores, né? O ponto de incidência de 90 graus em relação a um ponto da superfície do planeta. Supondo que o Sol está em zênite em 70 graus, 40 minutos, 50 segundos leste. Eu preciso saber minutos e segundos neste caso? Não, só os graus já funcionam. E que neste mesmo instante um avião parte dessa posição em voo com direção contrária ao movimento de rotação da Terra. Opa, então o avião vai no movimento contrário em relação à rotação da Terra, de leste para oeste. A Terra se movimenta de oeste para leste, já vimos num vídeo lá atrás também. Aí, vamos espacializar isso por enquanto, para a gente não se perder? Então, como o Greenwich será necessário, vamos colocar então a linha de Greenwich no nosso meio do caminho. Vamos traçar agora as linhas que levam a gente até os 70 graus de latitude. 15, 30, 45, 60, 75. Por que eu não preciso mais? Porque, obviamente, que o meu ponto está a 70 leste. Eu não preciso achar mais do que 75. Então, aqui na linha 70 graus leste, nós temos aí então o ponto de saída do nosso avião, né? Que horas que o avião sai? Lembra que é zênite? Zênite quer dizer que o Sol está perpendicular, portanto, meio-dia. Supõe-se que sejam então 12 horas. Saindo dali às 12 para um ponto antípoda, ou seja, 180 graus de distância. Eu tenho 70 graus daqui até Greenwich. Para chegar ao restante, para dar os 180, eu tenho que andar 110 graus para o outro lado. Então, 15,
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120. Achamos a linha 120 graus. A linha 110 está no meio do caminho. Beleza? Está no meio do caminho. O que a gente precisa saber? Que o avião sai daqui e voa para cá. Então o avião sai daqui e voa para cá. O percurso vai durar 25 horas. Que horas ele chega lá? Vocês concordam que tem 180 graus de distância, porque é uma antípoda? Se no ponto de origem nós temos então meio-dia, no ponto de destino nós temos meio-dia menos 12 horas. Como assim, Paquito? Lembra que o planeta leva 360 graus, equivalendo à volta em torno do seu próprio eixo, equivalendo a um dia. Um dia, 24 horas. Se eu divido 360 graus por 24 horas, eu tenho 15 graus. Já vimos isso lá na frente, como sendo o espaço de cada hora. 180 graus dividido por 15 graus, eu tenho 12 horas. Então a diferença é de 12 horas. Como eu estou indo para leste, menos 12 horas de fuso. Só que aqui eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Porque eu sei que é meio-dia no fuso de origem. E, portanto, 24 horas, meia-noite, no fuso de destino. Quantas horas de voo? É aí que eu tenho que tomar cuidado. Cuidado, no fuso de destino são 24 horas. Quando da saída do avião. A viagem levou 25 horas. Vamos atribuir uma data, só para a gente entender. Então são 24 horas do dia 19/3. Quando o avião voa 25 horas, concorda que um dia vai ter se passado? Então, meia-noite, começando o dia, né, do dia 19, meia-noite, 0 horas e 1 minuto do dia 19/3, atribui esse valor. 25 horas de voo, quer dizer que vai se passar um dia, né? Então, claramente não será na chegada 19/3, porque 24 horas acaba o dia 19, então será dia 20/3 a chegada, só que tem 1 hora além das 24, que muda o dia. Então vai chegar a 1 hora da manhã do dia seguinte da partida. Portanto, alternativa C. 1 da manhã do dia seguinte ao da partida. Então, meus lindos e lindas, estamos chegando aí ao fim de mais um vídeo, agora sobre fuso horário, né? Logo posto outros, estou preparando ainda para vocês. Nós continuaremos em contato aí pelos programas, né, de comunicação que nos une. De qualquer maneira, façam os exercícios, tirem suas dúvidas pelos canais apropriados e, se possível, passa lá no YouTube, se inscreve, dá um likezinho para eu saber que vocês estão atentos. E até o próximo. Tchau!